Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 10 de setembro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte. E para a gente começar, vamos falar de seleção brasileira. Brasil que nesta noite de terça-feira jogou aí seu segundo amistoso após a Copa do Mundo, ao comando do treinador Dunga. E mais uma vez, uma vitória. Magra, mais uma vitória. Após a vitória de 1-0 na última semana contra a Colômbia, desta vez o Brasil derrotou a seleção do Equador. E Dunga não fecha a porta para Maicon e elogiou Neymar, competitivo. Após o triunfo da seleção brasileira por 1-0 sobre o Equador, nesta terça-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o técnico Dunga falou pela primeira vez sobre o afastamento do lateral direito Maicon. O treinador afirmou que todas as decisões tomadas serão em prol do grupo, mas não fechou as portas da equipe nacional para o jogador do Roma. Segundo ele, dói para mim, como treinador, como jogador, tirar a chance de um atleta na seleção. Às vezes as coisas acontecem e a vida nos dá algumas respostas. Não podemos colocar nada como definitivo. Não sou eu quem vou julgar um jogador de uma forma ou de outra. Todos nós temos sempre a segunda oportunidade. Eu não quero estar certo, eu quero ganhar. Aconteceu, estou no comando, tenho que tomar as decisões. E o torcedor pode ter certeza que vamos tomar as melhores decisões para a seleção. Respeito o Maicon como homem, como jogador. As portas não estão fechadas para nenhum jogador. O treinador falou ainda do desempenho de Neymar nos dois compromissos da seleção. Diante da Colômbia, o camisa 10 marcou o gol do triunfo por 1-0 em jogo disputado em Miami. É um jogador altamente competitivo, quer vencer. Quando você comanda uma equipe ou setor de trabalho, você precisa identificar em cada indivíduo a forma dele ser. Quanto mais você colocar desafios, melhor. De forma positiva, ele voltou da pré-temporada. Tinha se machucado e foram os primeiros jogos que disputou 90 minutos. Jogou em várias posições, analisou. Dunga ainda admitiu que não existem muitas opções de atletas que podem ser chamados para a seleção brasileira. Para ele, o mais difícil não é formar uma seleção, mas montar um time. Antigamente, nós tínhamos 5 ou 10 seleções, mas não tínhamos um time. Formar um time é diferente de formar uma seleção. Não temos muitos jogadores como éramos habituados a ter. Sempre tivemos grandes jogadores com nome de repercussão. Temos jogadores jovens que atuam na Europa, em algumas posições. Não jogadores completamente afirmados. Dunga, em sua entrevista, falou sobre alguns tópicos. Sobre o desempenho, por exemplo, a confiança dos jogadores no trabalho foi importante. Nós também no trabalho que planejamos em fazer e executar. Praticamente fizemos 2 treinos reais em 10 dias. Nos treinos antes dos jogos não temos como fazer muita coisa. É a seleção. Depois da Copa, disputar 2 amistosos contra rivais diretos pela vaga na Copa não é fácil. Não tivemos tempo de trabalhar. Temos que mesclar os jogadores, dar tranquilidade para quem está chegando. Tivemos atletas jovens que tiveram um rendimento muito bom. Sobre próximas convocações, Dunga disse: vamos continuar o trabalho de observação, dando oportunidade, dando sequência. O jogador precisa jogar mais vezes para criar um vínculo. Sobre o ponto negativo, para ele não tem nada de negativo. Mesmo nas coisas negativas você vê evolução. Só tem coisas positivas para mim. Sobre a avaliação do grupo, para ele foram todos muito bem, dentro da posição em que atuam na característica. Não tem que analisar só pelo jogo, qual é a posição, qual é a dificuldade que o jogo imprime. A defesa foi testada, em outros jogos o ataque teve maior liberdade. Sobre jogadas ensaiadas, inclusive a que surgiu aí do gol contra o Equador. Temos que tentar aproveitar esse tipo de lance. Temos bons jogadores para tirar proveito desse tipo de situação. Temos que criar lances para surpreender os adversários. Você surpreende algumas vezes. E nós temos pedido para os nossos jogadores não desistirem dos lances. Foi o que aconteceu diante do Equador. A atitude do grupo, segundo Dunga, foi ótima. O que eu conversei com eles
é que nossas atitudes falam mais alto do que qualquer outra palavra. Não adianta berrar se nossas atitudes não forem à altura. É em um momento de dificuldade que a equipe cresce. A equipe que ganhar tem que saber sofrer, ter a humildade de correr. Foi positiva a forma como cada jogador aproveitou a oportunidade na seleção. Olha como você começa a montar um time. O Gil entrou em campo fora de posição para jogar por 2 minutos. Estava sorrindo de orelha a orelha. Sobre próximos amistosos, Dunga não colocou como amistosos. São jogos preparatórios para as eliminatórias. É bom encontrar adversários como temos encontrado. As eliminatórias serão muito duras. Equipes como Colômbia, Equador, Paraguai, eles têm jogadores competitivos e temos que nos preparar da melhor maneira. É importante testar jogadores para elevar a confiança e a autoestima e trazer o torcedor para o nosso lado. Eles precisam ter a certeza de que estamos dando o melhor pela seleção brasileira. Portanto, aí você acompanhou um dos trechos, vários trechos da entrevista que o Dunga cedeu ontem após a vitória do Brasil sobre a seleção do Equador por 1-0. Como podemos ver aí, Dunga fazendo já um bom trabalho, como da outra vez que passou pela seleção brasileira como treinador. Infelizmente, naquele momento, na Copa que disputou, o Brasil não teve a mesma sorte em um jogo e acabou aí sendo crucificado por uma desclassificação prematura na Copa de 2010. Agora resta Dunga fazer aí a equipe da seleção brasileira jogar novamente com humildade, respeitando seu adversário, é lógico, mostrando toda a força que cada jogador tem. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar logo sobre Campeonato Brasileiro. Hoje tem rodada. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta quarta-feira, Falamos no primeiro bloco sobre a seleção brasileira, que jogou nesta terça e venceu a seleção do Equador por 1-0. Falamos os trechos aí da entrevista com o Dunga, que vem fazendo aí já um grande trabalho, ainda que pelas beiradas, mas com certeza colherá muitos frutos aí no futuro. Vamos falar agora sobre Brasileirão. Hoje, quarta-feira, começa aí
o retorno, né, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada. E os times paulistas estão se preparando. O Timão aguarda retorno de gringos e Guerreiro é prioridade contra o Galo. O Corinthians espera contar com pelo menos 2 dos atuais desfalques no jogo desta quinta-feira, amanhã, contra o Atlético Mineiro às 19h30, horário de Brasília, pela abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. O atacante Paulo Guerreiro e o meia Nicolas Lodeiro são esperados nesta quarta no CT Joaquim Grava. Ambos participaram de amistosos pela seleção de Peru e Uruguai, respectivamente. Os dois serão avaliados e podem, pelo menos, figurar no banco de reservas. A logística não é das mais fáceis. Guerreiro jogou os 90 minutos da vitória por 2-0 sobre o Catar, no país asiático. Encarou longa viagem até São Paulo. Já Lodeiro participou da vitória uruguaia por 1-0 sobre a Coreia do Sul, também no país do adversário, e teve viagem de volta ainda mais cansativa. A dupla já está no Brasil. A prioridade, porém, é contar com Paulo Guerreiro. Sem um reserva para sua posição, o peruano fez falta nos empates contra Fluminense na Arena e o Criciúma no Heriberto Russo pelo Campeonato Brasileiro. Mano Menezes quer o atacante em campo rapidamente. Diante do Criciúma, o técnico tinha apenas Malcom e Ángel Romero como opções no setor ofensivo. Com Gil e Elias, outros selecionáveis, o calendário é mais apertado. A CBF ainda não divulgou a programação do retorno dos Estados Unidos após o amistoso da seleção brasileira, que jogou aí na noite da terça contra o Equador em Nova Jersey. A chance de eles entrarem em campo era menor, mas porém foge da rotina a qual estamos acostumados. O desgaste da viagem atrapalha bastante. Acredito até que eles gostariam de jogar, já pensavam em voltar e poder ajudar. São 4 jogadores importantíssimos, não abrimos mão deles, avaliou o lateral Fábio Santos. Para essas posições, porém, Mano tem substitutos. Felipe na zaga e Bruno Henrique no meio campo cumpriram bem suas funções nas partidas sem os titulares. Por isso, o técnico mostra mais segurança em escalá-los e preservar os convocados para a seleção. A definição da equipe ocorre nesta quarta em treino parcialmente fechado para a imprensa e com certeza aí o Timão, né, o Corinthians irá forte de qualquer forma, pois os jogadores que entrarem com certeza vão com muita vontade para mostrar trabalho, né, serviço para Mano Menezes. E amanhã, quinta-feira, enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Corinthians. Outro time aí que também está se preparando para o jogo desta quarta, agora Palmeiras reencontra o Criciúma com 4º técnico e 2 sobreviventes. Allan Kardec é do São Paulo. Valdívia acerta com o time árabe e posa para fotos no novo clube, mas volta ao Verdão por cancelamento da transferência. Gilson Kleina é substituído por Ricardo Gareca. Depois de 13 jogos, a Argentina é demitido. Após Alberto Valentim comandar a equipe em um jogo, Dorival Júnior é o novo comandante. Dificilmente um torcedor palmeirense acreditaria no dia 20 de abril, data de estreia do Palmeiras no Brasileirão, contra o Criciúma, que todas essas notícias virariam realidade. Um turno depois, na 20ª rodada do Brasileirão, o Verdão reencontra o Tigre, comandado pelo 4º técnico e com só 2 titulares repetidos, Juninho em outra posição e Marcelo Oliveira. Fernando Praz, lesão no cotovelo direito, Wendel fora com dores musculares, Lúcio, coxa esquerda, Thiago Alves deixou o clube, Josimar suspenso por cartão vermelho, Bruno César em recondicionamento físico, Valdívia se recupera de lesão na coxa direita, Marquinhos Gabriel negociando e Allan Kardec negociado. Todos esses jogadores foram titulares na vitória por 2-1 no estádio Heriberto Russo. Isso o primeiro jogo da competição do Brasileirão. Com 8 desfalques, Dorival usará o mesmo esquema de Kleina na estreia, mas não terá meias de ofício na linha dos 3 do meio campo. Leandro e Diogo são atacantes, Juninho é lateral esquerdo. No primeiro turno, o trio foi formado por Bruno César, Valdívia e Marquinhos Gabriel. Naquele jogo, Wesley
fora com lesão na coxa direita, Rodolfo relacionado e Leandro, agora titular, entraram durante a partida. Leandro e Kardec marcaram. As diversas mudanças no Palmeiras evidenciam a falta de planejamento do clube. Desde o início da gestão do presidente Paulo Nobre, em janeiro de 2013, foram contratados 35 jogadores, convivendo com o entra e sai de atletas e treinadores. O Verdão ocupa hoje a 16ª colocação do Brasileiro, com 18 pontos, empatado com o próprio Criciúma, que enfrenta nesta noite, mas na frente pelo número de vitórias, 5-4. Portanto, Palmeiras aí precisa muito dessa vitória, assim lógico também como o Criciúma, mas o Palmeiras precisa vencer esse jogo para mostrar aí que realmente Dorival Júnior começou bem o trabalho na equipe alviverde. Também falando dos destaques dos clubes paulistas, não podemos esquecer aí do São Paulo. Atração para as duas torcidas teremos. Botafogo e São Paulo duelam em campo neutro no longo do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O fator casa tem um grande peso para uma equipe fazer boa campanha. Mas em grave crise econômica, o Botafogo preferiu abrir mão de mandar algumas partidas no Maracanã em troca de uma boa compensação financeira. Assim, a partida contra o São Paulo, nesta quarta, às 22 horas, pela 20ª rodada do Brasileirão, será no Mané Garrincha, em Brasília. Promete agradar a todos os públicos, afinal, o Distrito Federal é notadamente um forte reduto de alvinegros e são paulinos, o que cria a expectativa de uma festa de torcidas. 16 mil dos 48 mil ingressos colocados à venda foram adquiridos antecipadamente. Satisfeito com a boa experiência anterior no Mané Garrincha, onde venceu por 2-0 o Fluminense e arrecadou dinheiro suficiente para quitar parte de salários atrasados, o Botafogo espera aí repetir a façanha no campo esportivo e econômico. Isso porque, após a derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro no último domingo, a recuperação é necessária para que a ameaça da zona de rebaixamento não volte. A equipe começa a rodada a apenas 3 pontos do Z4. Em meio a isso, o técnico Wagner Mancini tem dificuldades para escalar a equipe por conta dos desfalques. Pelo menos terá a volta de Emerson Sheik, recuperado de dores na planta do pé. O vice-líder São Paulo entra em campo buscando diminuir a diferença para o Cruzeiro, que é de 7 pontos. Com o time a 6 jogos sem perder no Brasileirão, o técnico Muricy Ramalho aposta mais uma vez no quarteto ofensivo formado por Ganso, Kaká, Alexandre Pato e Allan Kardec, para manter essa boa fase. Portanto, aí São Paulo e Botafogo fazem um clássico, um clássico brasileiro, no estádio Mané Garrincha, nesta quarta-feira às 22 horas, e promessa de um bom público e, é lógico, um grande jogo que vença, lógico, o melhor. E o São Paulo buscando aí se manter vivo na busca a raposa, a caça à raposa, que lidera aí com 7 pontos, e o Botafogo não quer aí correr o risco de brigar novamente para sair da zona de rebaixamento, não quer nem entrar nessa briga, pretende também vencer, portanto teremos uma grande partida nesta noite. O último time paulista do Brasileirão, o Santos, também joga nesta rodada. Na corrida para se aproximar do G4, o Sport e Santos se enfrentam em Pernambuco. Sport e Santos se enfrentam também nesta quarta às 21 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no G4, o time da casa em 8º e o visitante em 9º precisam dos 3 pontos no primeiro jogo do retorno do Brasileirão para não perder de vista a zona de classificação para a Libertadores. Atualmente, o quarto colocado é o Corinthians com 33 pontos. O Sport tem 28 e o Santos 26. O Leão tenta se recuperar da derrota para o São Paulo no último domingo no Morumbi. Já o Santos venceu o Vitória no último sábado e busca embalar. Fora de casa, porém, o retrospecto do Peixe não é bom. Desde o início do Brasileirão, os santistas disputaram 9 jogos, perderam 5, empataram 2 e perderam outros 2. Já o Sport vai muito bem como mandante. São 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Outro jogo aí que promete, Santos e Sport, o jogo será na Arena Pernambuco. Sport mandante na frente aí
do Santos uma posição, não quer deixar desgarrar dos líderes, assim como o Santos também. Portanto, teremos aí uma grande partida entre Sport e Santos. Santos também que procura se firmar na competição nacional. Além destes jogos, teremos também outras partidas. É lógico, a 20ª rodada contará aí já primeira partida do dia, às 19h30, né, Palmeiras e Criciúma, como dissemos, 19h30 no Pacaembu. Primeiro jogo aí de abertura da 20ª rodada. No mesmo horário, Grêmio e Atlético Paranaense se enfrentam na Arena do Grêmio. Grande jogo também, o Grêmio que está em sexto e o Atlético Paranaense em 11º. Lembrando que o Palmeiras e o Criciúma também é um jogo aí de 6 pontos, né? Palmeiras em 16º e o Criciúma em 17º na zona de rebaixamento. Promete muito essa partida. Figueirense e Fluminense também jogam hoje às 19h30. O jogo será no Orlando Scarpelli. Figueirense precisa também e muito vencer, está em 12º lugar, precisa definir o que quer realmente na competição. E o Fluminense em 5º também não precisa, não pode perder, senão deixará aí os líderes escaparem e aí fica difícil. Sport e Santos jogam na Arena Pernambuco às 21 horas. Como já dissemos, o Sport está em 8º e o Santos em 9º. Jogo também aí de 6 pontos. O Coritiba também às 21 horas enfrenta a Chapecoense. Lembrando que o Coritiba está em 18º e a Chapecoense em 15º. Também é um jogo interessante aí na parte de baixo da tabela. Botafogo e São Paulo. Botafogo em 14º, não quer aí correr o risco, mais uma vez, de lutar contra o rebaixamento. E o São Paulo, vice-líder, precisa vencer para não deixar a Raposa escapar. O jogo do São Paulo e Botafogo será no Mané Garrincha às 22 horas. No mesmo horário, hoje, Vitória e Internacional no Barradão. Vitória, que é o lanterna da competição, enfrentará o Internacional, que está em 3º lugar. Também Internacional não vem numa boa fase, né? Mesmo estando em 3º lugar, não vem apresentando bons resultados. Perdeu a última partida em casa de virada para o Figueirense por 3-2 e agora joga contra o Lanterna fora de casa no Barradão, em busca aí da reabilitação. Ainda nesta quarta, fechando os jogos, né, da 20ª rodada da quarta-feira, Goiás e Flamengo se enfrentam na Arena Pantanal. Goiás, que tenta aí também subir na tabela, está em 13º, e o Flamengo, que subiu bem, né, está em 10º lugar. Jogo aí também interessante pelo fato de ser uma briga intermediária aí no meio da tabela para definir até quem irá brigar pela Libertadores ou quem irá brigar pelo rebaixamento. Amanhã, quinta-feira, mais 2 jogos complementando a rodada. Corinthians e Atlético Mineiro, como dissemos, jogará na Arena Corinthians a partir das 19h30. Corinthians também não quer deixar aí o São Paulo e o Internacional se desgarrarem e precisa vencer e muito o Atlético Mineiro, que está em 7º lugar na competição e também quer chegar aos líderes. Grande jogo também da rodada, essa rodada promete muito. E para encerrar, o líder Cruzeiro, que está na liderança isolada, joga no Mineirão mais uma vez às 20h30 contra o Bahia. Desta vez o Bahia, que está na penúltima colocação, em 19º. Cruzeiro favoritíssimo jogando no Mineirão, mas surpresas no futebol que mais temos. Nesta sexta-feira estaremos falando todos os resultados e a nova classificação do Campeonato Brasileiro, que vença aí os melhores nessa rodada e que seja uma rodada repleta de muitos gols para falarmos na próxima sexta-feira. A gente vai para mais um intervalo rápido e voltamos para falar sobre os times da nossa região. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com.
com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura. E fique por dentro de tudo que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta quarta, né? Esse último bloco vamos falar aí dos times da nossa região que jogam pela Copa Paulista e pelo Paulista da segunda divisão. Lembrando aí que a Votuporanguense e o Mirassol estão disputando a Copa Paulista. E pelo grupo 1 acontecem aí hoje 3 jogos. Santa Cruzense irá receber o time do Votuporanguense às 15 horas, logo mais aí. Santa Cruzense e Votuporanguense fazem um jogo importantíssimo para o Votuporanguense, que precisa muito da vitória, mesmo em quinto lugar na classificação, né? Classificam os 5 primeiros, porém o Votuporanguense finalmente bons resultados. No outro jogo, também com o time da nossa região, Batatais recebe o Mirassol. Mirassol também que precisa, está em 6º lugar, precisa da vitória, e os dois times aí da nossa região jogam fora dos seus domínios, né? Tanto a Votuporanguense quanto o Mirassol jogam fora. Mirassol contra o Batatais às 20 horas no estádio do Batatais. E o outro jogo, jogo dos líderes, Botafogo de Ribeirão Preto recebe a Ferroviária de Araraquara, também às 20 horas, jogos estes válidos pelo grupo 1 da Copa Paulista. Na sexta-feira também estaremos falando dos resultados e a nova classificação. Pelo Paulista da segunda divisão, os times da nossa região, Olímpia, Barretos, que foram do grupo do FFC, jogam no próximo final de semana, né? O Olímpia irá enfrentar aí União São João. O jogo está marcado para o dia 14, às 10 horas da manhã, no caso no sábado aí, dia 14. E o Barretos joga fora de casa contra a União Mogi, também aí pelo Paulista da segunda divisão. Lembrando que os 4 melhores, né, os 4 primeiros colocados do Paulista da segunda divisão garantem um acesso para a Série A3 do Paulista do ano que vem, série que está o Votuporanguense. O Votuporanguense está disputando a Copa Paulista, que já está servindo como preparação para o ano que vem. Além dos jogos aí, né, dos times profissionais, teremos também campeonato amador na nossa região. Hoje à noite, né, quarta-feira, na ABB, teremos 2 jogos pela Copa Fernandópolis de Futebol Society. Lembrando que teremos um jogo categoria aspirante e o outro jogo categoria titular. Pela categoria aspirante, teremos aí a ABB Retífica Ramos Edson Pneus de Fernandópolis contra a equipe da Esgote Materiais para Construção, também de Fernandópolis. Esse jogo está marcado hoje para a na ABB às 19h45. Após
teremos aí um jogo adiantado do grupo A da categoria titular. A ABB em Gerbe enfrentará o time do Irapuru após aí, vai ser às 20 horas e 45 minutos, 9 horas por aí, o segundo jogo. Portanto, um jogo da categoria aspirante e o segundo jogo da categoria titular. Então você, torcedor aí que gosta de futebol amador, pode comparecer hoje na BB a partir aí já das 19h30, né, às 7h30 da noite, lá na BB, no bairro Santa Helena, e prestigiar as duas partidas da Copa Fernandópolis de Futebol Society. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência e contamos com você na próxima sexta-feira. Fique com a nossa programação do Canal 10 e mais informações acesse o site www.canal10, né, 10 por extenso, canal10.com.br, e lá você poderá também, além de conferir todas as nossas programações, né, as grades de programas, também assistir online ao programa canal10.com.br, todos os programas do nosso canal. Um abraço e até sexta-feira, se Deus quiser.